O marketing de busca é um dos segmentos do marketing online mais ingratos em termos de tempo que você tem para criar uma comunicação com o usuário. Você veja só, em uma fração de segundos, você vai ter que, primeiro, chamar a atenção do usuário, segundo, despertar o interesse desse usuário para aquele link na página de resposta dos buscadores, depois, criar a sensação de necessidade, de urgência por consumir aquele link e, finalmente, criar uma ação qualquer que induza a visitação daquele link, que a gente chama do call to action. Resultado, a gente tem muito pouco tempo para trabalhar esse relacionamento com o usuário. Então, é importante que a gente, além de conhecer as ferramentas e as técnicas de otimização para ferramentas de busca, a gente consiga contextualizar isso dentro do marketing digital como um todo. Contextualizar isso dentro das técnicas que nós temos em marketing, das ações e de algumas pequenas ferramentas, alguns pequenos truques que a gente pode usar para tornar essa comunicação mais eficiente. Quando um usuário faz uma pesquisa no Google por uma determinada palavra-chave ou por uma determinada expressão, você vai estar automaticamente no meio de uma competição acirrada pela atenção desse usuário, seja na parte de links patrocinados ou então na parte de busca orgânica. Então, resultado, você vai estar competindo com N links, no mínimo 10 links, que são os resultados de busca orgânica, para conseguir ter a chance de levar esse usuário da página de respostas do Google para o seu site. Então, em poucos segundos, às vezes em frações de segundos, você vai ter que estabelecer toda uma comunicação com esse usuário, visando o quê? Visando estimular o clique no seu link e, com isso, conduzir ele à sua landing page, certo? A tua página de destino, trazer esse usuário da página de respostas do Google para o seu site. Então, é justamente nesse momento, é justamente nesse cenário que a gente vai introduzir aí o conceito do funil de AIDA. O funil de AIDA é um conceito já conhecido do marketing e que a gente tem que trabalhar ele muito direitinho quando a gente está falando de marketing digital, quando a gente está falando de marketing de busca. Por quê? É justamente o processo de decisão do usuário. É o que o usuário vê na hora que ele está acessando uma determinada peça publicitária, alguma determinada mensagem de marketing. Então, esse processo todinho de awareness, interest, desire and action, isso tudo tem que ser muito bem trabalhado, principalmente na área do marketing de busca. Por quê? Se você está, por exemplo, numa rede social, se você está num blog, você tem muito mais tempo para trabalhar todo esse processo. Inclusive, porque é um processo que não é tão simples assim. Dentro do funil de AIDA, você vai ter outros diversos pequenos funis inseridos em cada etapa desse processo. Então, é importante a gente conhecer isso em detalhes, justamente para poder trabalhar as meta tags, principalmente, de uma forma a conduzir toda essa conversação de uma maneira rápida, fácil e eficiente. Vejamos então o que vem a ser exatamente o funil de AIDA e o que isso tem a ver com as meta tags. As meta tags, dentro de um processo de SEO, são provavelmente uma das poucas partes do processo, uma das poucas partes da técnica de SEO que fica visível para o usuário. Tirando o conteúdo, o que você pode trabalhar em termos de visual é justamente a questão dos snippets, ou seja, aquela questão que a gente já viu lá atrás do ambiente do Google, da interface do Google, da forma de comunicação da SERP com os usuários. Então, seguindo esse processo todo do funil de AIDA, em primeiro lugar, nós temos que fazer o quê? Despertar a atenção, certo? Como é que as meta tags entram nessa história? Por exemplo, a meta tag título da página,
é uma das principais responsáveis por essa questão da atenção. Então, a gente vai ter que trabalhar uma meta tag título, transar esse título de forma que ele fique chamativo, que ele seja instigante, ou seja, que ele, em fração de segundos ele consiga pegar a atenção do usuário e levar ele para ler o resto dos seus snippets. As pessoas vão lendo, obviamente, os conteúdos em partes. Então, a primeira chance que você tem é justamente através do título. Em segundo lugar, você vai ter que despertar o interesse, certo? Para isso, nos snippets, a gente vai trabalhar, por exemplo, com complementos de vídeo, certo? Com ratings, com auto-rel, em suma, com uma série de pequenos detalhes, uma série de pequenos acessórios que hoje em dia a gente tem condições de introduzir isso dentro da estrutura dos snippets. Em terceiro lugar, a gente tem que provocar o desejo. Ou seja, a gente vai trabalhar na meta tag description uma argumentação rápida e eficiente para que o usuário se sinta inclinado a clicar naquele resultado, a clicar naquele link e aí sim cair na tua landing page. E por último, a gente tem que trabalhar também um call to action, uma chamada para ação, certo? A gente tem que dizer ao usuário, olha, faça isso. Por quê? O usuário, muitas das vezes, ele é um participante passivo da história. Então, é bom você jogar esse call to action justamente para fazer com que o usuário se sinta estimulado a clicar naquele resultado. Então, traduzindo isso para o que a gente vê efetivamente nas páginas de resposta do Google. Primeiro lugar, na atenção, conseguir um título bastante interessante. Digamos que o usuário está procurando comprar um apartamento no Rio de Janeiro, certo? Então, logo no título, eu deixo isso explícito. Comprar um apartamento no RJ, repara só, que ele vem aqui em bold, certo? Vem num negrito aqui, já chamando a atenção. Isso facilita a comunicação, certo? Nessa questão aqui, a gente usou como palavra-chave comprar um apartamento no RJ. Então, resultado, as pessoas já estão predispostas a assimilar essa mensagem. E é justamente isso que a gente faz na meta tag title. Segundo lugar, o interesse. Como eu falei anteriormente, a gente tem esses acessórios de snippets hoje em dia. Colocar um vídeo, colocar aquele auto-rel, colocar essas resenhas. Isso chama atenção na hora que o teu resultado é exibido nas páginas de respostas. Obviamente, entre um resultado que tenha esses acessórios a mais e outro resultado que seja seco, esse aqui, mesmo não estando no primeiro lugar do Google, ele vai chamar mais atenção, porque ele tem mais elementos de comunicação. Nesse caso aqui, por exemplo, que nós temos essas resenhas, essas estrelinhas chamam a atenção. Primeiro, porque o amarelo não é uma cor dominante ali na página de resposta do Google, certo? Segundo, porque nem todos os outros links possuem essas resenhas. Então, com esse tipo de expediente, você já começa a chamar a atenção do usuário. E isso, gente, é uma corrida do cachorro atrás do próprio rabo. Como ele chama mais atenção, ele é mais clicado, ele tem um CTR maior, consequentemente, o Google começa a analisar ele como um concorrente mais gabaritado a ocupar posições de destaque. Então você pode estar no terceiro lugar com as suas resenhas, as pessoas clicarem tanto ali, o CTR daquele anúncio ser tão grande que o Google começa a melhorar o seu posicionamento em função das visitas, em função dos cliques nas páginas de respostas do buscador. Terceiro lugar, desejo. Certo? Aí entra a meta tag description. É aí que a gente vai ter que trabalhar um texto de forma a, em poucos segundos, conseguir chamar a atenção do usuário e provocar nele aquele desejo de visitar o seu site. Desejo de visitar a URL que está sendo mostrada aqui nessa primeira chamada. Por último, o call to action. Certo? Repara só, aqui no final da descrição, a gente colocou aqui, clique e conheça. Isso é o quê? Isso é um incentivo para o cara, certo? Incentivo para o usuário clicar ali e aí sim ser remetido à sua página de destino, à sua landing page. Então, é importante que a gente tenha isso aqui em mente quando a gente está trabalhando com meta tags. Por quê? Elas são o item
que vai chamar a atenção do usuário na página de resposta. É aqui que você vai poder controlar todo esse processo, certo? Todo esse processo de atenção, de interesse, de desejo e de ação. Então, é muito importante que a gente estruture essas meta tags com muito cuidado, com muita paciência, com muita parcimônia, porque elas são o verdadeiro conteúdo do teu resultado. Elas é que vão representar toda a sua mensagem dentro das páginas de respostas do Google. O objetivo de se trabalhar bem as meta tags, nesses casos, é justamente aumentar o CTR daquele link. O que vem a ser CTR? O CTR é uma métrica normal em marketing de busca, é uma métrica muito usada, uma das métricas mais antigas em termos de marketing de busca, que nada mais é do que a divisão entre o número de vezes que o seu anúncio ou que seu link na página de respostas foi clicado por o número de vezes que ele foi exibido, certo? Pelo número de impressões. Essa é uma das métricas mais básicas e mais fundamentais, por exemplo, de links patrocinados. Quando a gente está trabalhando no Google AdWords, uma das primeiras coisas que a gente olha é justamente a questão do CTR, certo? Quando você está trabalhando também com banners, o CTR é fundamental para medir a eficiência daquele banner. Então, em termos de SEO, o CTR também vai ter um papel predominante em termos de análise de desempenho, análise do trabalho de SEO que você executou. Em segundo lugar, o CTR é quem revela o grau de interesse, certo, de um determinado link nas SERPs. Por quê? Se o anúncio não é interessante, ele não é clicado. Então, muitas das vezes, você cria aquele link dentro da SERP e você vê que as pessoas não estão clicando ali. Aí, do mesmo jeito que a gente citou anteriormente a história do cachorro correndo atrás do rabo, não adianta a sua landing page ter uma ótima estrutura. Em suma, a tua estratégia todinha de divulgação está muito bem ancorada, muito bem estruturada, se a ponta final, que é a exibição, que é a impressão daquele link nas páginas de respostas, não está tendo um bom desempenho. Resultado, como as pessoas não clicam, o Google, por sua vez, acha, olha, esse link aqui não desperta interesse nas pessoas, então, provavelmente, esse link aqui não é um link relevante. Resultado, todo o teu trabalho de SEO foi por água abaixo por uma única razão. Por quê? A sua description não está chamando muita atenção. O conjunto dos seus snippets não está chamando atenção. Não só a meta tag description, mas, por exemplo, a meta tag title não está colaborando. Eles não estão criando uma massa de mensagem, certo? As coisas estão meio dispersas. Então, é mais uma coisa para a gente ficar prestando atenção. CTR serve como referencial de eficiência de snippets. É ele que vai dizer se, no final das contas, aquele trabalho de SEO está rendendo resultado ou não. Obviamente, você também tem aí a taxa de conversão, em suma, você tem algumas outras métricas. Mas o CTR, a bem da verdade, ele explica a eficiência dos seus snippets, a eficiência do trabalho de SEO que foi desenvolvido em cima daquele link. Por isso, o CTR é uma das principais métricas de SEO. Ele não é só importante quando a gente está trabalhando com links patrocinados, com Google AdWords, ele é importante também no trabalho de SEO. E tanto é que ele tem uma importância grande que, na última revisão que o Google fez no Google Analytics e na ferramenta de Webmasters, ele passou a incluir isso daqui. Antigamente, o que a gente fazia? A gente baixava os dados todinhos do Analytics, jogava no Excel, e aí sim, criava o CTR. Hoje em dia não, o Google já sabe que isso é importante, certo? Não só para ele, como também para os outros, e já incluiu essa métrica aqui dentro da ferramenta de Webmasters do Google, por exemplo. Este vídeo é parte integrante do material do curso SEO, Otimização de Sites, oferecido pelo curso de e-commerce nas versões presencial e online. Para maiores informações sobre este curso e outros na área de comércio eletrônico, marketing digital e mídias sociais, acesse cursodeecommerce.com.br, porque aqui você aprende com quem ensina de verdade.